Durante 15 anos, Conceição limpou a mansão de Patrícia Almeida em Jardins. Quando foi demitida sem justa causa, recebeu apenas R$ 1.000 de indenização e ouviu: "Gente como você é substituível." 10 anos depois, as portas se abriram. Mas dessa vez, Conceição não entrou pela cozinha. Entrou como diretora. E sua primeira entrevistada, a ex-patroa. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 1. O dia da descartável, março de 2013. Mansão no Jardim Paulistano, São Paulo. Conceição. Maria dos Santos acordou às 5 da manhã, como sempre. 15 anos fazendo isso. 5.475 dias seguidos. Não tinha faltado um. Nem quando Júlia nasceu, nem quando teve dengue, nem quando enterrou a mãe. Ela atravessou o portão de serviço da mansão dos Almeida às 6 em ponto. A casa tinha 3 andares, piscina aquecida, jardim com fontes, garagem para 5 carros. Conceição conhecia cada cômodo, cada azulejo, cada mancha de mofo atrás do armário que ninguém mais via. O café da manhã estava na mesa às 7. Patrícia Regina Almeida desceu as escadas flutuando no roupão de seda cor-de-rosa. Cabelos loiros impecáveis, mesmo recém-acordada. Unhas feitas, pele tratada, perfume caro. 55 anos, parecendo 40. "Bom dia, dona Patrícia", Conceição disse, como sempre. Patrícia nem olhou para ela, nunca olhava. Apenas sentou, pegou o celular, começou a rolar o Instagram enquanto mordia um croissant. Conceição voltou para a cozinha, começou a lavar a louça do jantar de ontem. A família tinha recebido 12 pessoas. Ela ficou até meia-noite limpando. Dormiu 4 horas, como sempre. Suas mãos estavam em carne viva. 15 anos de água sanitária, detergente, produtos de limpeza. A pele rachada, unhas curtas, calos nas palmas, mãos que contavam uma história que ninguém queria ler. "Conceição!" O grito veio da sala. Ela largou a esponja, secou as mãos no avental, correu. Patrícia estava em pé, o rosto vermelho, segurando um vaso de cristal. "Isso tá empoeirado." "Desculpa, dona Patrícia. Eu limpei ontem, mas... mais nada." Patrícia jogou o vaso no chão. Estilhaços de cristal explodiram pelo mármore. "Você acha que eu pago você para fazer corpo mole? Para fazer mal feito?" Conceição olhou para o chão. Não podia olhar nos olhos. Nunca podia. "Vou limpar agora mesmo, dona." "Limpa, e depois vem aqui. Tenho que falar com você." O coração de Conceição apertou. "Tenho que falar com você." Nunca era bom. Ela varreu os cacos de cristal. Cada pedaço refletia seu rosto distorcido. Passou o pano 3 vezes. Quando terminou, Patrícia estava sentada no sofá de couro italiano, cruzando as pernas, mexendo no celular. "Senta", ela ordenou, sem tirar os olhos da tela. Conceição sentou na ponta da poltrona, mãos no colo, postura reta, mas submissa. "Conceição, quanto tempo você trabalha aqui?" 15 anos, dona Patrícia." 15 anos. Patrícia finalmente olhou para ela, mas não era um olhar de reconhecimento. Era o olhar que se dá para móvel velho. "E você acha que fez um bom trabalho nesses 15 anos?" "Eu sempre tentei fazer o meu melhor, dona." "Tentou." Patrícia sorriu, mas não tinha calor naquele sorriso. "O problema é que tentar não é suficiente, né? A casa tá sempre com alguma coisa mal feita. Você tá ficando velha, cansada, e convenhamos, 15 anos é muito tempo com a mesma empregada. A gente precisa de sangue novo." As palavras caíram como chumbo no estômago de Conceição. "Dona Patrícia, eu posso melhorar. Eu posso..." "Não, Conceição. A decisão já está tomada." Patrícia levantou, alisou o roupão. "Você está demitida. Pode terminar o dia de hoje e amanhã você não precisa vir mais." O mundo girou. Conceição agarrou o braço da poltrona para não cair. Mas, dona Patrícia... São 15 anos. Eu cuidei dos seus filhos. E eu agradeço por isso. Realmente agradeço." A voz de Patrícia era doce como veneno. Mas agora,
Os meninos cresceram, estão na faculdade, não precisam mais de babá. E a casa? Bem, eu quero alguém mais jovem, alguém com mais energia. Eu tenho energia, eu posso trabalhar mais. Conceição. Patrícia suspirou, como se estivesse lidando com criança birfenta. Não fica difícil. Você vai encontrar outro emprego. Gente como você sempre encontra. Gente como você. As palavras ecoaram na mente de Conceição. Gente como você. Substituível. Descartável. Invisível. E a indenização? Conceição perguntou, a voz tremendo. Os meus direitos? Patrícia deu uma risadinha. Direitos? Conceição, você trabalha sem carteira assinada há 15 anos. Você sabia disso quando aceitou o emprego. Ela pegou a bolsa, tirou um envelope. Mas eu não sou má pessoa. Aqui, R$ 1.000, para você não ficar na mão. Conceição pegou o envelope com mãos tremendo. Abriu. 10 notas de R$ 100. 15 anos. 5.475 dias. 131.400 horas de trabalho. R$ 1.000. Isso não dá nem para um mês de aluguel, dona Patrícia. Então você vai ter que se virar, né? Patrícia já estava andando em direção às escadas. Ah, e outra coisa. Eu não vou dar carta de recomendação. Conceição levantou num pulo. Como não? Dona Patrícia, sem carta de recomendação, eu não consigo emprego em lugar nenhum. Exatamente. Patrícia se virou, o sorriso agora cruel, aberto. Você acha que eu vou recomendar uma funcionária desleixada para outra família? Imagina se falam mal de mim depois. Não. Você vai ter que encontrar emprego sozinha, com suas próprias referências. Mas eu não tenho outras referências. Eu trabalhei 15 anos só aqui, pois deveria ter pensado nisso antes de ficar acomodada. Patrícia subiu 2 degraus, parou. E se alguém me ligar perguntando sobre você, eu vou dizer a verdade. Que você era desleixada, desorganizada e que eu tive que demitir. Então eu sugiro que você não use meu nome como referência. O chão sumiu debaixo dos pés de Conceição. Não tinha chão, não tinha nada. A campainha tocou. Patrícia desceu correndo, toda sorrisos. Minhas amigas, ela abriu a porta. 3 mulheres entraram perfumadas, maquiadas, carregando sacolas de lojas caras. Meninas, cheguei na hora. Elas se abraçaram, riram, começaram a falar sobre almoço no Fazano, compras na Oscar Freire. Ai, Patrícia, você demitiu a Conceição mesmo? Uma delas perguntou, notando Conceição parada no corredor com um envelope nas mãos. Demiti, amor. 15 anos era tempo demais. Tava ficando desleixada. Eu te entendo. A minha eu demiti no mês passado. Mesma coisa. A mulher olhou para Conceição como se olhasse para barata. Gente assim não valoriza a oportunidade que a gente dá, né? Exatamente. Patrícia riu, alto, performático. E o pior é que ficam chorando, fazendo drama. Gente, eu não sou assistente social. Eu pago. Elas trabalham. Acabou o serviço, acabou o emprego. É assim que funciona. As 3 mulheres riram juntas. Conceição ficou ali, parada, segurando o envelope. Invisível. Até na própria humilhação, ela era invisível. Você ainda está aqui? Patrícia se virou, sobrancelha erguida. Pensei que já tinha ido embora. Eu vou pegar minhas coisas no quartinho. Suas coisas? Patrícia trocou o olhar com as amigas. Que coisas? Você não deixa nada aqui. Meu casaco, minha marmita, tá. Vai, mais rápido. E deixa a chave na mesa quando sair. Conceição subiu as escadas de serviço com as pernas bambas. O quartinho dos fundos era onde ela guardava suas coisas. Um espaço de 2 metros quadrados, sem janela, sem ventilação. Ali, ela tinha deixado um casaco velho, uma foto de Júlia, uma caneca que a menina fez na escola. Ela pegou tudo, colocou numa sacola plástica, olhou para a última vez para aquele espaço. 15 anos entrando e saindo dali. Desceu devagar. As mulheres ainda estavam na sala, rindo alto, taças de champanhe na mão.
10 da manhã, e elas já bebiam champanhe. Conceição colocou a chave na mesinha da entrada. Olhou uma última vez para casa. Cada cômodo tinha uma memória. O quarto onde cuidou de Rodrigo quando teve catapora. A cozinha onde ensinou Gustavo a fazer brigadeiro. A sala onde consolou Patrícia quando o marido chegou bêbado pela 20ª vez. 15 anos de vida naquelas paredes. E agora ela era só gente descartável. "Tchau, Conceição!" Patrícia gritou da sala sem nem se levantar. "Boa sorte na vida!" Risadas atrás dela. Conceição saiu pelo portão de serviço. Sempre pelo portão de serviço. Nunca pela porta da frente. Gente como ela não usava a porta da frente. O sol de março batia forte, a rua estava vazia. Jardim Paulistano, uma das regiões mais caras de São Paulo. Mansões de cada lado, carros importados estacionados. E ela ali, com uma sacola plástica na mão e R$ 1.000 no bolso. Conceição olhou para o envelope, abriu de novo, contou as notas, R$ 1.000, e começou a chorar. Chorou ali mesmo na calçada. Chorou tudo o que tinha segurado. Chorou 15 anos de humilhação silenciosa. Chorou cada sim, dona, que teve que dizer. Chorou cada desaforo que engoliu. Chorou a dignidade pisada. Quando finalmente conseguiu parar, limpou o rosto com as costas da mão, respirou fundo. Júlia. Júlia estava esperando ela em casa. Júlia precisava de uniforme novo da escola. Júlia estava com os cadernos rasgados. Júlia tinha sonhos. E mãe não podia desistir. Conceição começou a andar. Tinha 5 quilômetros até o ponto de ônibus que levava para Paraisópolis. Não tinha dinheiro para táxi. Cada real agora pesava. Mas no bolso do avental, junto com os R$ 1.000, ela encontrou outra coisa. Um papel amassado. Uma conta de luz atrasada. R$ 240. E naquele momento, segurando aquele papel, Conceição Maria dos Santos tomou uma decisão. Ela não ia ser descartável para sempre. Um dia, de alguma forma, ela ia provar que gente como ela valia muito mais que R$ 1.000. Capítulo 2. 15 anos de invisibilidade, Paraisópolis. 2 horas depois. Conceição entrou no barraco de 2 cômodos que chamava de casa. Júlia estava sentada na cama de solteiro que dividiam, estudando em cima de um caderno todo remendado com fita adesiva. "Mãe!" A menina de 10 anos levantou num pulo. "Você chegou cedo. Aconteceu alguma coisa?" Conceição largou a sacola plástica no chão. Tentou sorrir. Não conseguiu. "Julinha, vem cá." A menina se aproximou devagar, os olhos grandes, cheios de preocupação. Ela era pequena demais para a idade, magra demais, mas tinha os mesmos olhos espertos da mãe. "Eu fui demitida." O mundo parou por 3 segundos. Então, Júlia abraçou a mãe com força, como se pudesse segurar os pedaços dela se desmoronando. Mas por quê? Você trabalha tão bem. Você faz tudo certo." "Não importa o motivo, filha. O que importa é que..." Conceição respirou fundo. "A gente vai ter que se virar." De novo, Júlia olhou para o envelope em cima da mesa. "Quanto ela te deu?" R$ 1.000. Júlia tinha 10 anos, mas já sabia fazer contas de sobrevivência. Aluguel, 700. Luz, 240. Atrasada. Água, 80. Comida para o mês, pelo menos 400. "Não dá, né?" A menina sussurrou. "Não dá." Elas ficaram ali abraçadas, no meio daquele barraco que esquentava de tarde e gelava de noite, e Conceição sentiu o peso de 15 anos caindo sobre os ombros. 15 anos antes, 1998. Conceição tinha 20 anos quando tocou a campainha da mansão dos Almeida pela primeira vez. Estava grávida de 7 meses. Júlia crescendo na barriga, sem marido, sem família, sem nada além de esperança e desespero. Patrícia abriu a porta. 30 anos, loira, linda, grávida também. Mas a barriga dela era tratada em clínica cara. A de Conceição era tratada no postinho. "Você é a moça da agência?" Patrícia perguntou, olhando ela de cima a baixo. "Sim, senhora." Conceição Maria dos Santos. "Você está grávida?" "Sim, senhora, mas eu trabalho bem.
Eu preciso muito desse emprego. Patrícia hesitou. Olhou para a barriga de Conceição, depois para a própria barriga. Quando você vai ganhar? Daqui 2 meses. E depois? Depois eu volto. Em 1 semana eu volto. Patrícia riu. Não era riso maldoso ainda. Era riso de quem não entendia. 1 semana? Você vai ter um bebê e voltar em 1 semana? Sim, senhora. Eu preciso. Algo no olhar de Conceição deve ter tocado alguma coisa em Patrícia, porque ela deu de ombros. Tá bom, R$ 1.000 por mês, sem carteira assinada. Se der problema, você sai. Combinado? Combinado. Conceição entrou naquela casa pela primeira vez e não sabia que ia passar 15 anos dentro daquelas paredes. 2 meses depois, Júlia nasceu num sábado. Conceição voltou a trabalhar na terça. A cesárea ainda ardia. O leite empedrava nos seios, mas ela precisava trabalhar. Patrícia tinha dado à luz Rodrigo na mesma semana, em maternidade de luxo, com direito a suíte e champanhe. Você voltou? Patrícia estava sentada na cama, o bebê nos braços, uma enfermeira particular ao lado. Mas você acabou de ter nenê. Eu sei, dona Patrícia, mas eu preciso trabalhar. E seu bebê? Tá com a vizinha, eu amamento de manhã cedo e vou correndo na hora do almoço. Ela aguenta. Patrícia olhou para Conceição com algo que poderia ser pena. Ou talvez fosse apenas curiosidade mórbida. Nossa, que vida difícil. É a minha vida, dona. E Conceição começou a trabalhar. Mas não era só trabalhar, era viver ali. 2000. Rodrigo tinha 2 anos. Era 3 da manhã quando Conceição ouviu o choro. Ela dormia no quartinho dos fundos. Tinha acabado de pegar no sono depois de lavar toda a louça do jantar. Rodrigo chorava desesperado. Patrícia não acordava. Nunca acordava. Roberto estava viajando. Conceição levantou. Pegou o menino no colo. Ele estava fervendo de febre. Shhh, tá tudo bem. Ela embalou ele, verificou a temperatura. Quase 40 graus. Deu antitérmico, banho morno. Ficou com ele no colo até a febre baixar. Amanheceu assim, sentada na poltrona do quarto dele, o menino dormindo no seu peito. Quando Patrícia acordou às 10 da manhã, encontrou Conceição ali. Ele estava bem? Febre alta, mas já passou. Ah, que bom! Você é um amor, Conceição. Patrícia pegou o filho, beijou a testa dele. Meu príncipe. O mamãe tá aqui agora. Conceição voltou para o trabalho. Não tinha dormido. Não ia dormir. Tinha roupa para lavar, casa para limpar, almoço para fazer. Naquela noite, quando finalmente voltou para o barraco em Paraisópolis, Júlia estava dormindo. 2 anos. A mesma idade de Rodrigo. Mas enquanto Rodrigo tinha quarto de príncipe, Júlia dividia colchão no chão. Conceição deitou ao lado da filha, abraçou ela e chorou em silêncio. 2003. Rodrigo tinha 5 anos. Gustavo tinha 3. Era aniversário de Rodrigo. Festa na mansão. 200 crianças. Palhaço, mágico, pula-pula, algodão doce, brigadeiro, bolo de 3 andares. Conceição passou o dia inteiro correndo, servindo, limpando, sorrindo para as crianças ricas que jogavam comida no chão. Júlia tinha feito 5 anos na semana passada. A festa dela foi no barraco. 5 crianças da viela. Bolo de caixinha que Conceição fez às 11 da noite depois de trabalhar o dia todo. Geladinho de saquinho que ela mesma preparou. Mas Júlia tinha sorrido. Tinha abraçado a mãe e dito, melhor aniversário do mundo, mãe. Naquele dia, vendo Rodrigo ganhar presente de R$ 500 de cada convidado, Conceição jurou para si mesma. Um dia, Júlia ia ter mais que isso. Não brinquedo, não festa, mas oportunidade. Estudo, futuro. 2006. Conceição adoeceu. Pneumonia. Febre de 41. Mal conseguia ficar em pé. Mas era dia 15, dia de receber, e ela precisava do dinheiro. Chegou na mansão às 6 da manhã, cambaleando. Patrícia desceu, viu ela segurando na pia da cozinha para não cair. Conceição, você tá péssima. Tô bem, dona Patrícia, só uma gripinha. Isso não é gripinha, você tá fervendo. Eu aguento, só me dá um tempinho que eu melhoro. Patrícia suspirou.
Olhou para o relógio. Tá bom, mas vai trabalhar devagar. Eu não posso te levar para o hospital agora. Tenho almoço importante. Se piorar muito, você chama o Roberto. Roberto não estava em casa. Conceição trabalhou o dia inteiro com febre. Desmaiou 2 vezes. Levantou sozinha. Terminou a louça. Voltou para casa. Ficou acamada 3 dias. Júlia, com 8 anos, cuidou da mãe sozinha. No 4º dia, Conceição voltou a trabalhar. Precisava recuperar os dias perdidos. 2009. Júlia tinha 11 anos. Era reunião na escola. Conceição não podia ir. Tinha jantar importante na mansão. 12 convidados. Júlia foi sozinha. Voltou com o boletim. Média 10 em todas as matérias. Mãe, a professora disse que eu posso ganhar bolsa para o colégio particular. Conceição abraçou a filha com força. Aquela menina pequena, magra, que usava uniforme remendado e comia arroz com ovo todo dia. Aquela menina era um gênio. Você vai conseguir, filha. Você vai ser alguém na vida. Eu quero ser igual você, mãe. Não, meu amor. Você vai ser melhor que eu. Muito melhor. Naquela noite, depois de lavar toda a louça do jantar dos Almeida, Conceição contou o dinheiro que tinha guardado num pote de vidro. R$ 80. Era tudo que tinha conseguido guardar em 6 meses. Não daria nem para material escolar. Mas ia dar. Tinha que dar. Ela ia trabalhar mais, dormir menos, comer menos. Mas Júlia ia estudar. 2012. Gustavo, filho de Patrícia, ia fazer faculdade. Conceição, você acredita? Patrícia estava radiante. Meu filho passou na FGV, administração. Ah, eu tô tão orgulhosa. Parabéns, dona Patrícia. Eu sei que é caro, mas vai valer a pena. 23 mil por semestre. Mas é investimento, né? 23 mil por semestre. Conceição ganhou 1.000 por mês durante 12 anos. 12 mil por ano. 12 anos, 144 mil reais no total. Gustavo ia gastar quase 50 mil por ano em faculdade. Júlia, naquele momento, estudava em escola pública, de noite, porque de dia trabalhava como caixa de mercado para ajudar a mãe. Júlia, que tinha nota 10 em tudo. Júlia, que tinha passado na USP, mas não conseguiu entrar porque não tinha como se sustentar lá. Júlia, que valia tanto quanto Gustavo, ou mais, mas que tinha nascido no lugar errado. Presente, março de 2013. Conceição voltou do devaneio. Júlia ainda estava abraçada nela, a cabeça no ombro da mãe. Mãe, a gente vai se virar, né? Vamos. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Conceição olhou para a filha. 10 anos. Magra, pequena, mas com olhos de velha. Madura demais para a idade. Porque tinha que ser. Porque não tinha escolha. Eu não sou forte, filha. Eu só não tenho opção de ser fraca. Júlia pegou o envelope em cima da mesa. As R$ 1.000. O que a gente vai fazer com isso? Conceição olhou para o dinheiro. 15 anos, resumidos em 10 notas de 100. E então teve uma ideia. Uma ideia absurda. Uma ideia impossível. Uma ideia que podia mudar tudo ou destruir tudo. Julinha, se a gente pudesse escolher pagar as contas esse mês e ficar sem nada de novo, ou arriscar esse dinheiro numa coisa que pode mudar nossa vida. Júlia olhou nos olhos da mãe e sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Arrisca, mãe. A gente já não tem nada mesmo. Não dá para perder o que não tem. Conceição pegou o envelope. Abriu o jornal velho que usava para forrar a mesa. Procurou. E encontrou um anúncio pequeno. Curso técnico em administração. Noturno. Matrícula, R$ 1.000. Parcela mensal, 150. Ela não tinha os 150. Não tinha nem ideia de onde ia tirar. Mas tinha os 1.000. E às vezes, quando não se tem nada, só resta apostar tudo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 3. O preço do recomeço. Abril de 2013. Centro Educacional. São José, Zona Sul de São Paulo. Conceição entrou na sala de matrícula com o envelope nas mãos. R$ 1.000. Tudo que tinha no mundo. A atendente, uma moça de uns 25 anos, chiclete na boca, olhou para ela por cima dos óculos. Pode falar.
Eu vim fazer matrícula no curso técnico de administração. Documento, comprovante de residência histórico escolar. Conceição colocou tudo na mesa. A moça digitou no computador fazendo barulho com o chiclete. Você terminou o ensino médio quando? Em 97. Há 16 anos. Nossa! A moça olhou para Conceição com aquele olhar. O olhar que dizia, você é velha demais para isso. Você sabe que o curso é puxado, né? São 2 anos. Toda noite, segunda a sexta, das 7 às 10. Tem gente nova que desiste. Eu não vou desistir. Tá. A moça deu de ombros. R$ 1.000 de matrícula, mais 150 por mês. Primeira parcela vence em 10 dias. Conceição colocou o envelope na mesa. A moça contou as notas, carimbou documentos, entregou um crachá provisório. Aula começa segunda que vem. Não pode faltar mais que 25% ou reprova. Uniformes são obrigatórios, mas pode comprar depois. Boa sorte. Conceição saiu dali com o crachá na mão e R$ 0 no bolso. Tinha 10 dias para conseguir R$ 150. E todo mês, pelos próximos 2 anos, ia precisar de 150. Mais aluguel, mais água, mais luz, mais comida. Tinha apostado tudo. E agora precisava ganhar. Segunda-feira, 6 da manhã. Conceição estava na fila da agência de empregos. Tinha chegado às 5 para ser uma das primeiras, mas já tinha 30 pessoas na frente dela. Quando finalmente chegou sua vez, eram 9 horas. Próxima! Conceição se sentou na cadeira. A atendente tinha cara de quem já tinha ouvido 1000 histórias iguais. Profissão? Empregada doméstica. 15 anos de experiência. Referências? O estômago de Conceição apertou. Eu não tenho carta de recomendação. Como não? Trabalhou 15 anos e não tem referência? Minha ex-patroa, ela se recusou a dar. A atendente suspirou, tipo, mais uma. Sem referência fica difícil. As famílias sempre pedem. Ela olhou para a tela do computador. Tem uma vaga, aqui em Alphaville. Casal de idosos. 2.500 com carteira, mas pedem referências comprovadas. Não tem nada que não peça? Tem. A moça escrolou. Faxineira de condomínio. Noturno, das 10 às 6 da manhã. 1.200. Noturno. Conceição começava a aula às 7. Não dá. Eu faço curso à noite. Então vai ser difícil. A atendente já estava olhando para a próxima pessoa da fila. Deixa teu contato. Se aparecer algo, a gente liga. Conceição saiu dali com o coração afundando no peito. 3 horas na fila para ouvir a gente liga. Ninguém ia ligar. Durante 2 semanas, Conceição bateu em 15 portas. A primeira, um apartamento em Moema. A dona, uma mulher de 40 anos, cara simpática. Você tem experiência? 15 anos. Maravilha. Você pode me dar o contato da sua última patroa? Eu prefiro não dar. Por quê? Saí em maus termos. A mulher fechou a cara na hora. Ah, então você deve ter aprontado alguma. Desculpa, mas eu preciso de alguém confiável. A porta fechou na cara dela. A segunda, uma casa em Santo Amaro. Casal jovem, 2 filhos pequenos. Quanto você cobra? O que for justo, senhor. Eu realmente preciso do emprego. Você aceita 1.500? Aceito. Com carteira assinada? Ah, não. A gente prefere sem vínculo. É mais fácil. Conceição hesitou. Eram 1.500. Mais do que ganhava antes. Mas sem carteira de novo. Sem direitos de novo. E se daqui 15 anos acontecesse a mesma coisa? Eu preciso de carteira, senhor. Então não rola. Desculpa. A terceira, a quarta, a quinta, sempre a mesma história. Sempre a mesma pergunta. Você tem referências? Na 8ª casa, Conceição mentiu. Minha patroa morreu. Ah, sinto muito. E a família dela? Se desfez? Cada um foi para um canto. Entendo. Bom, sem referência fica complicado. Mas deixa eu perguntar para as minhas amigas. Se alguém conhecer alguém, eu ligo. Ninguém ligou. Na 11ª porta, Conceição chorou. Estava na fila do cine, esperando há 4 horas.
Quando finalmente chegou sua vez, o atendente olhou para a ficha dela e disse: sem qualificação técnica, sem referências, idade acima de 35, vai ser muito difícil. Mas eu sei trabalhar. Eu trabalho bem. Eu sei, senhora. Mas o mercado é cruel. As pessoas querem gente jovem, qualificada, com referências. A senhora tem que entender. Conceição apoiou a cabeça nas mãos e chorou ali mesmo, na frente de todo mundo. Chorou de raiva, de vergonha, de desespero. Uma senhora sentada ao lado tocou o ombro dela. Moça, não chora. Deus abre portas. Qual porta? Conceição olhou para ela, o rosto molhado. Eu bati em 15 portas, todas fechadas. Eu não aguento mais. A senhora segurou a mão dela. Então para de bater em porta de casa de rico. Bate em porta de comércio, de restaurante, de loja. Lá não pedem referência, pedem disposição. Na segunda semana, Conceição mudou de estratégia. Foi na Avenida Paulista. Entrou em cada restaurante, cada lanchonete, cada loja. Tá contratando? A maioria nem respondia direito. Alguns diziam, deixa currículo. Ninguém ligava. Mas no 12º lugar, uma padaria grande perto do metrô Brigadeiro, o dono olhou para ela. Você aguenta trabalho pesado? Aguento. 6 da manhã às 2 da tarde. Lavar louça, limpar bancada, ajudar no balcão quando precisar. R$ 1.100. Sem registro. 1.100. Não dava, mas era alguma coisa. Eu aceito, mas eu preciso sair às 2 em ponto. Tenho compromisso. Que tipo de compromisso? Faço curso técnico. Aula começa às 7. O dono franziu a testa. Curso? Pra quê? Você não vai trabalhar com louça a vida toda? Conceição olhou nos olhos dele. Não, não vou. Ele deu uma risada sem humor. Tá certo, começa amanhã, mas se atrasar, tá fora. 2 dias depois, Conceição conseguiu o segundo emprego. Supermercado, perto de casa. Empacotar compras. 3 às 6 da tarde. R$ 300 por semana. Também sem registro. E no fim de semana uma vizinha indicou. Casa de uma família em Pinheiros. Faxina pesada aos sábados. 8 horas direto. R$ 200 o dia. Conceição fez as contas. 1.100 da padaria, mais 1.200 do empacotamento, mais 800 das faxinas de sábado. R$ 3.100 por mês. Aluguel, 700. Contas, 300. Comida, 500. Curso, 150. Material, uniforme, passagem, 300. Sobrava 1.050 para emergências e para Júlia. Dava. Apertado, mas dava. O preço? Acordar às 5, trabalhar das 6 às 2 na padaria. Correr para o supermercado, trabalhar das 3 às 6. Correr para o curso, estudar das 7 às 10. Chegar em casa às 11. Dormir meia-noite. 6 horas de sono. Sábado faxinando. Domingo estudando. Sem folga. Sem descanso, sem vida. Mas tinha objetivo, e objetivo é o que mantém gente de pé. Primeira semana de aula, segunda-feira. Conceição chegou na sala às 6h50, suada, ofegante, tinha corrido do metrô. Sentou numa cadeira no fundo, pegou o caderno que tinha comprado na feira por R$ 2. A sala tinha 23 alunos. A maioria tinha entre 18 e 25 anos. 2 tinham 30 e poucos. Conceição, com 35, era a mais velha. O professor entrou. Fernando Costa. 40 e poucos anos, careca, óculos, camisa social amarrotada. Cara de quem já tinha visto muita coisa. Boa noite, eu sou Fernando Costa. Vou ensinar introdução à administração de empresas. Ele olhou para a sala. Alguém aqui já trabalha? Quase todos levantaram a mão. Fernando assentiu. Ótimo. Então vocês sabem que esse curso não é brincadeira. É puxado, é cansativo. Metade de vocês vai desistir até o fim do semestre. Conceição sentiu um arrepio. Não podia desistir. Tinha apostado tudo. Mas, Fernando continuou, quem aguentar, quem terminar, vai ter uma ferramenta que pode mudar vida. Conhecimento. E conhecimento, meus amigos, é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. Ele começou a aula.
Falou sobre planejamento, organização, liderança. Conceição anotava tudo, cada palavra. Sua letra era torta, mal formada, mas ela anotava. Quando a aula terminou, ela tinha 3 páginas escritas e a mão doendo. Fernando passou entre as carteiras, olhando os cadernos. Parou na dela. Você anotou tudo? Sim, professor. Por quê? Porque eu não posso esquecer. Eu não tenho tempo para esquecer. Fernando olhou nos olhos dela e viu algo. Viu fogo, viu determinação. Viu o tipo de aluno que professores sonham em ter. Qual seu nome? Conceição. Conceição Maria dos Santos. Conceição. Você trabalha? Trabalho. 2 empregos. 3 se contar sábado. E mesmo assim está fazendo o curso? Mesmo assim. Fernando assentiu, respeitoso. Você vai longe, tenho certeza. Sexta-feira da primeira semana, 10h30 da noite. Conceição estava no metrô, voltando para casa. O corpo doía. As costas, os pés, as mãos, tudo doía. Tinha acordado às 5, trabalhado 8 horas, estudado 3. Agora, 10h30, ainda tinha que chegar em casa, fazer comida para o dia seguinte, estudar mais um pouco. Uma mulher sentada ao lado dela leu o caderno aberto no colo de Conceição. Você está estudando? Tô. Que curso? Técnico em administração. Nossa, difícil, né? Quantos anos você tem? 35. A mulher fez uma cara. 35 e ainda estudando? Não é meio tarde? Conceição olhou para ela e pela primeira vez em 15 anos não abaixou a cabeça. Não se encolheu. Não se desculpou por existir. Tarde seria nunca tentar. A mulher não respondeu. E Conceição voltou a ler suas anotações, porque Patrícia Almeida tinha dito que gente como ela era substituível, descartável, invisível. Mas Conceição Maria dos Santos ia provar que gente como ela era inesquecível. E um dia, de alguma forma, seus caminhos iam se cruzar de novo. Mas da próxima vez, Conceição não ia estar de uniforme de empregada. Ia estar do outro lado da mesa. Capítulo 4. Quando o mundo vira 5 anos depois. 2018. Parte 1. A Ascensão. Dezembro de 2015. Formatura do curso técnico. Conceição. Maria dos Santos estava no palco com o diploma nas mãos. 24 meses, 72 semanas, 720 aulas, 0 faltas. Tinha perdido 12 quilos, ganhado cabelos brancos, desenvolvido insônia crônica. Mas tinha conseguido. Na plateia, Júlia chorava. 12 anos agora, uniformes novos, cadernos novos, sonhos novos. Porque a mãe tinha mostrado que era possível. Professor Fernando foi até ela após a cerimônia. Conceição, eu queria te falar uma coisa. Sim, professor. Você foi a melhor aluna que eu tive em 20 anos de magistério. Não pela nota, pela garra. Ele entregou um cartão. Tenho um amigo na GTEC. É uma empresa grande de tecnologia. Eles têm programa de estágio. Geralmente só pegam um universitário, mas vou dar uma palavra por você. Conceição olhou para o cartão. GTEC. Tinha visto na TV. Empresa multinacional. Escritório em São Paulo. Professor, eu não tenho faculdade. Só técnico. Mas você tem algo que faculdade não ensina. Determinação. E é isso que empresas precisam. 2 semanas depois, Conceição estava na sala de espera da GTEC, em Pinheiros. Prédio de vidro espelhado, recepção de mármore, secretárias de salto alto. Ela vestia a única roupa social que tinha, comprada na feira, R$ 30. Estava engomada, limpa, mas claramente barata. Conceição dos Santos? Uma mulher de terno apareceu. Amanda Costa, diretora de RH. Pode me acompanhar. Amanda tinha 38 anos, negra também, elegante, mas com olhos cansados de quem conhecia a luta. O professor Fernando me falou muito bem de você. Amanda sentou atrás da mesa. Me conta a tua história. Conceição respirou fundo e contou tudo. Os 15 anos como empregada doméstica, a demissão humilhante, os R$ 1.000, os 3 empregos, o curso noturno, tudo. Amanda ouvia em silêncio. Quando Conceição terminou, ela perguntou,
Por que você quer trabalhar aqui? Porque eu cansei de ser invisível. A resposta saiu sem filtro. Eu passei 35 anos invisível. Eu quero ser vista. Amanda sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Você vai começar como assistente administrativa. R$ 1.800, com carteira assinada. Vale transporte, vale refeição, plano de saúde. Se você provar valor, tem chance de crescer. Topa? Conceição sentiu as lágrimas virem, mas segurou. Eu topo. Ótimo. Mas tem uma coisa. Amanda se inclinou. Aqui você não vai ser empregada. Você vai ser colega de gente com mestrado, MBA, intercâmbio. Alguns vão te olhar de cima, alguns vão te testar. Você precisa aguentar. Eu aguentei 15 anos limpando o chão que gente rica pisava. Eu aguento qualquer coisa. Amanda estendeu a mão. Bem-vinda à GTEC, Conceição. 2016. 1 ano na GTEC. Conceição chegava às 7h30 todo dia. Meia hora antes de todo mundo. Ficava até 6h30. Meia hora depois de todo mundo. Fazia o que mandavam e mais. Organizava arquivos que ninguém pedia. Criava planilhas. Sugeria melhorias. Os colegas, no começo, olhavam torto. Quem é essa que quer aparecer? Mas Amanda reparou. E quando abriu vaga de analista júnior, chamou Conceição. Você quer? Eu não tenho faculdade ainda. Mas você tem mérito. A vaga é tua, se quiser. 3.200. Conceição levantou de analista júnior em março de 2016. 2017. 2 anos na GTEC. Conceição estava matriculada na Faculdade de Administração, EAD. Pagava com o próprio salário. Estudava de madrugada depois que Júlia dormia. No trabalho, tinha sido promovida a analista plena, R$ 4.700. Pela primeira vez na vida, tinha dinheiro no banco, R$ 500 guardados. Júlia estava em escola particular agora, bolsa integral, porque a menina era gênia, porque merecia. Um dia, saindo do trabalho, Conceição passou em frente a uma loja de roupas nos Jardins. Viu um terno no manequim, azul marinho, elegante, R$ 1.200. Entrou, experimentou, serviu perfeitamente. Comprou, não porque precisava, porque podia. E porque 15 anos atrás, ela entrava naquele bairro apenas de uniforme de empregada. Agora, entrava de terno. Parte 2. A queda. Enquanto isso, Mansão dos Almeida, Jardim Paulistano. Agosto de 2015. 2 anos após demitir Conceição. Patrícia estava na sala quando Roberto chegou. 3 da tarde. Bêbado. De novo. Diz onde você estava? Ela perguntou, o tom já cansado. Não era raiva, era desistência. Resolvendo problemas. Roberto jogou o paletó no sofá. Problemas? Você tem problemas. Aquele negócio da construtora... Roberto, tá na Veja. Na capa. Esquema de propina na prefeitura. Seu nome tá lá. Cala a boca! Ele avançou, o hálito de uísque. Você não entende nada de negócios. Nada. Patrícia recuou. Tinha medo agora. Não era mais o marido distante. Era um estranho perigoso. Eu quero o divórcio, ela sussurrou. Roberto congelou. Então deu uma risada alta, histérica. Divórcio? Você? Ele se aproximou, o rosto centímetros do dela. Você não tem profissão. Não tem estudo. Não tem nada. Você é o quê? Uma socialite de quinta. Se divorciar de mim, você vira o quê? Nada. Você é nada. Patrícia sentiu as palavras perfurarem, porque eram verdade. Ela tinha 57 anos. Nunca trabalhou um dia na vida. Vivia de aparências. Eu tenho dinheiro da minha família. Tinha. Roberto sorriu, cruel. Eu investi. Em negócios ruins. Sumiu. Você não tem mais nada, querida. Você depende de mim. E vai continuar dependendo. Ele saiu. Patrícia ficou ali, sozinha na sala da mansão vazia. Os filhos tinham crescido, ido embora. Rodrigo morava no Zeuar. Gustavo mal falava com ela. A casa estava silenciosa. Tinha demitido Conceição. Contratou outra empregada. Depois outra. Depois outra. Nenhuma ficou, porque Patrícia tratava mal. Porque não sabia tratar bem.
Agora limpava a casa sozinha. Mal, porque nunca tinha aprendido. Março de 2016. Escândalo. A Operação Lava Tudo explodiu na mídia. Roberto Almeida foi preso. Desvio de 50 milhões em obras públicas. Lavagem de dinheiro. Corrupção ativa. Patrícia viu o marido sendo levado pela Polícia Federal na TV. Algemas, câmeras, flash. Os repórteres acamparam na porta da mansão. Ela não podia sair. Não podia ir no salão. Não podia ir no clube. Porque virou esposa de corrupto. Virou pária. As amigas sumiram. Ninguém atendia a ligação. As festas pararam de convidá-la. O cartão de crédito foi bloqueado. E então descobriu. Roberto tinha usado tudo como garantia. A casa, os carros, as contas, tudo. E tudo ia ser confiscado. Julho de 2017. Leilão. Patrícia sentou na calçada enquanto homens tiravam os móveis da mansão. Cada sofá, cada quadro, cada lembrança. Rodrigo ligou dos Issassawa. Mãe, não posso te ajudar agora. Tô começando a vida aqui. Mal me sustento. Gustavo ligou de São Paulo. Mãe, o pai destruiu nosso nome. Ninguém me contrata. Eu mal consigo pagar meu aluguel. Ela ficou sozinha vendo a casa ser esvaziada. A casa onde morou 30 anos. A casa onde criou os filhos. A casa onde humilhou Conceição. À noite, Patrícia pegou 2 malas com o pouco que sobrou e foi para um apartamento alugado em São Mateus. Periferia. 2 cômodos. R$ 600 por mês. O dinheiro que tinha guardado escondido de Roberto. R$ 12 mil. Ia durar 1 ano se tivesse sorte. Janeiro de 2018. Desespero. Patrícia, 59 anos agora, estava na fila do Cine. Mesma fila que Conceição tinha estado 5 anos atrás. Profissão? Perguntou a atendente. Eu não tenho profissão. Como assim não tem? Eu nunca trabalhei, eu era do lar. A atendente olhou para ela com pena misturada com desprezo. A senhora tem 59 anos, sem experiência profissional, sem qualificação. Vai ser muito difícil. Patrícia sabia. Tinha batido em 20 portas. Ninguém queria. Tinha tentado ser empregada doméstica. A senhora tem referências? Não. A senhora sabe cozinhar bem? Mais ou menos. A senhora tem disposição para trabalho pesado? Ela não tinha. Nunca tinha precisado. Tinha tentado ser balconista. A senhora tem experiência com caixa? Não. Com atendimento? Não. Com vendas? Não. Tinha tentado ser atendente de telemarketing. Passou pelo processo. Desistiu no 3º dia. Não aguentava ficar 8 horas sentada ouvindo gente gritar. O dinheiro estava acabando. R$ 8 mil, depois 6 mil, depois 3 mil. Uma noite sentada num apartamento minúsculo, sem ar-condicionado, suando, comendo miojo, Patrícia olhou ao redor e pensou, é isso, é assim que a vida acaba. Então viu um anúncio no celular, GTEC contratando assistente administrativa, R$ 2.500, sem exigência de experiência, apenas disponibilidade e boa vontade. Patrícia olhou para o anúncio por longos minutos. R$ 2.500. 5 anos atrás, ela gastava isso em uma ida ao salão. Mas agora, 2.500 era sobrevivência. Ela preencheu o formulário, enviou currículo, mentiu em algumas partes, inventou experiências, rezou. 3 dias depois recebeu o e-mail. Você foi selecionada para a entrevista. Compareça dia 15 de março, às 14 horas, na sede da GTEC. Patrícia sentou na cama e chorou. Não de alegria, de humilhação, de vergonha. Ela que já mandou em 15 empregadas, que já frequentou clubes exclusivos, que já viajou para Paris 5 vezes. Agora ia ser entrevistada para a vaga de assistente, mas não tinha escolha. Orgulho não paga aluguel. Orgulho não enche barriga. Ela separou a única roupa social que tinha, comprada em brechó. R$ 50. Passou a noite sem dormir, ensaiando o que ia dizer. E no fundo, muito no fundo, uma voz sussurrava. Isso é o que Conceição sentia. Todo dia. Por 15 anos. Mas Patrícia empurrou essa voz para bem longe.
porque admitir que estava errada seria admitir que merecia tudo isso. E ela ainda não estava pronta para admitir. Capítulo 5. O reencontro. 15 de março de 2018. GTEC, Pinheiros, São Paulo. Patrícia Regina Almeida chegou 15 minutos adiantada. Estava suando, não pelo calor, pelo nervosismo. Tinha pegado ônibus. 2 ônibus. Primeira vez na vida. O prédio de vidro espelhado intimidava. Ela entrou, se sentiu pequena. A recepcionista, jovem e bonita, olhou para ela de cima a baixo. Posso ajudar? Eu tenho entrevista. 2 horas. Patrícia Almeida. A moça checou no computador. 10º andar. Sala de espera do RH. Elevador à esquerda. Patrícia subiu. As pernas tremiam. No 10º andar havia uma sala de espera com mais 4 candidatos. Todos mais jovens. Todos com cara de quem sabia o que estava fazendo. Ela sentou, pegou o currículo que tinha impresso na Lan House. 10 centavos a folha. Revisou pela 20ª vez. Experiência inventada, referências que não existiam, mentiras necessárias. Patrícia Almeida? Uma voz chamou. Uma mulher jovem, assistente de RH, segurava uma prancheta. Sou eu. Me acompanha, por favor. Patrícia seguiu por um corredor com paredes de vidro. Podia ver dezenas de pessoas trabalhando, computadores, reuniões. Um mundo que ela nunca conheceu. A moça parou em frente a uma porta. A diretora vai te entrevistar. Pode entrar. Diretora. Patrícia respirou fundo. Precisava impressionar. Precisava do emprego. Ela abriu a porta. E o mundo parou. Conceição. Maria dos Santos estava sentada atrás de uma mesa de vidro revisando currículos. Terno azul marinho impecável. Cabelo preso num coque elegante. Maquiagem discreta. Óculos de grau. Postura ereta. Segura. Ela levantou os olhos quando a porta abriu e viu Patrícia. O tempo congelou por 3 segundos. 3 segundos onde 15 anos de história passaram em flash. Conceição reconheceu na hora. Como não reconheceria? Aquele rosto estava gravado na memória dela, nos pesadelos, nas noites em claro, nas lágrimas escondidas. Mas Patrícia não reconheceu. Ainda não. Ela olhou para Conceição e viu apenas uma executiva, elegante, bem-sucedida. Não viu a empregada que humilhou. Boa tarde, Patrícia disse, a voz tremendo um pouco. Sou Patrícia Almeida. Vim para a entrevista. Conceição não respondeu imediatamente. Ela segurou a caneta com força, sentindo o peso do momento. Podia falar agora. Podia dizer, sou eu, Conceição, a empregada que você demitiu. Podia ver a reação, mas escolheu não fazer. Ainda não. Sente-se, por favor. Conceição disse, a voz profissional, neutra. Patrícia sentou. Ainda não tinha reconhecido, porque nunca tinha realmente olhado para Conceição. Nos 15 anos tinha olhado através dela, nunca para ela. Conceição pegou o currículo, leu em silêncio, cada linha, cada mentira. Experiência, assistente administrativa na empresa Almeida Construções, 2010 a 2015. Mentira. Patrícia nunca trabalhou lá. Habilidades, gestão de documentos, atendimento ao cliente, organização de eventos. Mentira. Patrícia nunca fez isso. Conceição colocou o papel na mesa. Olhou nos olhos de Patrícia pela primeira vez em 5 anos. Me conte sobre sua experiência profissional. Patrícia engoliu seco. Estava nervosa, mas tentou esconder. Eu trabalhei na empresa da minha família, área administrativa, 5 anos. E por que saiu? A empresa passou por dificuldades. Fechou. Conceição assentiu, escrevendo algo. E antes disso, você tem outras experiências? Não. Essa foi minha primeira e única experiência. Entendo. Conceição cruzou as mãos sobre a mesa. E por que você quer trabalhar aqui? Patrícia hesitou. A verdade era, porque estou desesperada, porque não tenho dinheiro, porque sou uma fracassada. Mas não podia dizer isso. Porque eu preciso de uma oportunidade para recomeçar. As palavras saíram mais honestas do que pretendia. Eu passei por momentos difíceis e preciso de uma chance. Conceição inclinou a cabeça, estudando-a.
Momentos difíceis como pessoais, familiares. Patrícia desviou o olhar. Prefiro não entrar em detalhes. Tudo bem. Conceição voltou a ler o currículo. Diz aqui que você tem disponibilidade imediata. Tenho. Total. E que aceita o salário de R$ 2.500. Aceito. Conceição parou. R$ 2.500. Ela lembrou. 5 anos atrás. R$ 1.000. É o que gente como você vale. Você sabe que o trabalho é operacional, né? Conceição disse. Vai ter que organizar arquivos, fazer café, limpar sua própria mesa, atender telefone. Não é um cargo de chefia. Patrícia sentiu a humilhação subindo pela garganta, mas engoliu. Eu sei, e eu aceito. Mesmo? Conceição se inclinou. Você parece acostumada com outra vida, suas roupas, sua postura. Você parece alguém que nunca precisou fazer trabalho. Braçal. Algo na voz de Conceição fez Patrícia olhar de novo, realmente olhar, e foi quando aconteceu. Os olhos. Aqueles olhos. Patrícia conhecia aqueles olhos. O rosto, mais fino agora, mais maduro, mas era o mesmo rosto. A voz, mais firme, mais segura, mas era a mesma voz. O sangue de Patrícia gelou. Conceição? O nome saiu num sussurro estrangulado. Conceição sorriu. Não era um sorriso de alegria, era um sorriso de confirmação. Boa tarde, dona Patrícia. Faz tempo, não é? Patrícia levantou da cadeira num pulo, quase caindo para trás. Você é... Ela não conseguia formar frases. Como eu tô aqui. Conceição terminou a frase. Sentada nessa cadeira, nesse escritório, entrevistando você. Patrícia estava pálida. As mãos tremiam. Eu não sabia. Claro que não sabia. Conceição se levantou também devagar, mantendo o controle total. Você nunca soube de nada sobre mim. Nunca perguntou. Nunca se importou. Eu era invisível, lembra? Conceição, Patrícia deu um passo atrás. Eu posso explicar. Explicar o quê? A voz de Conceição continuava calma, mas tinha aço embaixo. Como você me demitiu depois de 15 anos? Como você me deu R$ 1.000 e disse que gente como eu era substituível? Como você se recusou a dar carta de recomendação e ainda disse que ia falar mal de mim se alguém ligasse? Cada palavra era uma bofetada. Patrícia sentiu as pernas fraquejarem. Eu estava errada. Estava? Conceição cruzou os braços. Então você admite que estava errada? Patrícia olhou para o chão. 5 anos atrás ela teria saído batendo a porta. Teria xingado. Teria dito, quem você pensa que é para falar assim comigo? Mas 5 anos mudaram tudo. Prisão do marido, perda da mansão, humilhação pública, pobreza, desespero. E agora ela estava ali, precisando de emprego, na frente da mulher que humilhou. Eu estava errada, Patrícia sussurrou. Eu estava muito errada. Conceição voltou a sentar. Respirou fundo. Tinha sonhado com esse momento. Nos últimos 5 anos, quantas vezes tinha imaginado. Patrícia na frente dela, implorando, vulnerável. E agora estava acontecendo. Senta, Conceição ordenou. Patrícia hesitou. Então obedeceu. Sentou na ponta da cadeira, as mãos apertadas no colo. Eu vou te fazer uma pergunta, Conceição disse. E eu quero a verdade, não a versão bonita. A verdade. Por que você me tratou daquele jeito? Patrícia ficou em silêncio. A pergunta ecoou na sala. Eu não sei, ela finalmente disse. Não sabe? Conceição inclinou a cabeça. 15 anos me tratando como lixo, e você não sabe por quê? Patrícia engoliu seco. Eu acho que era porque você era tudo que eu tinha medo de ser. Como assim? Você trabalhava, de verdade. Você lutava. Você tinha propósito. As lágrimas começaram a descer no rosto de Patrícia. E eu não era nada. Eu não fazia nada. Eu só gastava dinheiro do marido e fingia que era importante. E ver você, todo dia, me lembrava do quanto eu era vazia. Conceição não esperava essa resposta. Não esperava honestidade. Então você me humilhou porque tinha inveja.
Não era inveja. Patrícia balançou a cabeça. Era medo. Medo de ser você, de precisar trabalhar, de não ter nada. E aí eu te tratava mal para me convencer de que eu era melhor, que eu era superior. Mas eu nunca fui, né? Você sempre foi melhor que eu. Silêncio pesado. Conceição olhou para a mulher na frente dela. Patrícia estava destruída. Não era mais a socialite arrogante. Era apenas um ser humano quebrado. E Conceição percebeu algo. Percebeu que não sentia o que achava que ia sentir. Não sentia satisfação. Não sentia vitória. Sentia vazio. Porque vinganças, quando finalmente chegam, nunca são tão doces quanto a gente imagina. Você precisa desse emprego? Conceição perguntou. Sim. Patrícia olhou nos olhos dela, sem orgulho, sem máscaras. Desesperadamente. Eu não tenho mais nada. Meu marido está preso. Meus filhos mal falam comigo. Eu moro num apartamento de 2 cômodos em São Mateus. Eu tenho R$ 3.000 no banco. Se eu não conseguir trabalho em 1 mês, eu não sei o que eu faço. E você acha que eu devo te dar esse emprego? Depois de tudo, Patrícia fechou os olhos. Quando abriu, estavam vermelhos. Não, eu não acho. Eu não mereço. Ela levantou, pegou a bolsa. Eu só vim porque eu não tinha escolha. Mas eu entendo se você me mandar embora. Eu mandaria embora também. Ela começou a andar em direção à porta. Patrícia! Conceição chamou. Patrícia parou, mas não se virou. Você lembra o que me disse? Quando me demitiu. Eu lembro. Você disse que gente como eu era substituível, descartável, que eu nunca ia ser nada. Eu disse. A voz de Patrícia rachou. E eu estava errada. Você é tudo. E eu não sou nada. Conceição se levantou. Foi até a janela. São Paulo se estendia lá embaixo. Caótica, gigante, cruel, mas também cheia de possibilidades. Você sabe o que aconteceu depois que você me demitiu? Conceição perguntou, ainda olhando pela janela. Não. Eu usei os R$ 1.000 para fazer curso técnico. Trabalhei 3 empregos. Dormi 4 horas por noite durante 2 anos. Me formei. Consegui estágio aqui. Fui promovida 3 vezes. Terminei faculdade. Virei diretora. Patrícia ouvia em silêncio, cada palavra uma lâmina. E sabe o que mais? Conceição se virou. Minha filha, Júlia. Aquela menina que eu criava sozinha, com o dinheiro que sobrava do seu salário miserável. Ela está na medicina agora. USP. Minha filha vai ser médica. E você sabe por quê? Patrícia balançou a cabeça. Porque eu provei para ela que a gente não precisa aceitar o lugar que o mundo dá pra gente. A gente pode lutar. A gente pode vencer. Conceição deu 2 passos em direção a Patrícia. Então, obrigada, dona Patrícia. Obrigada por me demitir. Obrigada por me humilhar. Porque se você não tivesse feito isso, eu nunca teria descoberto do que eu sou capaz. Patrícia estava chorando abertamente agora. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu sinto muito de verdade. Conceição voltou para a mesa. Pegou uma caneta. Escreveu algo num papel. A vaga já está preenchida, ela disse. Mas tem outra. Auxiliar de limpeza. R$ 1.800, com carteira. É limpar banheiros, esvaziar lixeiras, passar pano no chão. É o tipo de trabalho que você me via fazer todo dia. Você aceita? Patrícia olhou nos olhos de Conceição. Entendeu? Era um teste, era uma lição, era humilhação disfarçada de oportunidade. E ela tinha 2 escolhas: recusar por orgulho e passar fome, ou aceitar e engolir tudo que um dia fez outros engolirem. Eu aceito, Patrícia disse, a voz firme pela primeira vez. Conceição estendeu o papel. Volta aqui segunda-feira, 7 da manhã. Não atrase. A chefe da limpeza chama-se Dona Maria. Ela é rígida, mas é justa. Mais justa do que você foi comigo. Patrícia pegou o papel com mãos trêmulas. Obrigada. Não me agradeça. Conceição voltou a sentar. Só não me decepcione, porque diferente de você, eu dou chances. Mas só uma. Patrícia assentiu e saiu. Quando a porta fechou, Conceição desabou na cadeira. As mãos tremiam.
o coração disparado. Ela tinha feito, tinha olhado nos olhos de Patrícia, tinha ouvido o pedido de desculpas. Tinha vingado? Não. Tinha vencido? Talvez. Mas por que então sentia aquele vazio no peito? Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 6. O gosto da própria medicina, segunda-feira. 18 de março de 2018. 6h50 da manhã. Patrícia Regina Almeida estava em frente ao prédio da GTEC. Vestia calça jeans velha e camiseta branca. Na mão, uma sacola com marmita que ela mesma tinha feito. Arroz, feijão e ovo. Era o que sobrou do dinheiro da semana. Ela respirou fundo. Entrou. Na recepção, a mesma moça de dias atrás olhou para ela diferente agora. Não com desprezo, com pena. Você é a nova da limpeza? Sou. Subsolo. Escada à direita. Procura a Dona Maria. Patrícia desceu as escadas. Cada degrau pesava 1 tonelada. O subsolo era onde ficavam os vestiários, depósito de material, sala dos funcionários de limpeza e segurança. Dona Maria estava encostada na parede tomando café. 60 e poucos anos. Negra, baixinha, mas com presença que preenchia o ambiente. Olhos que viam através das pessoas. Você é a Patrícia? Sou. Dona Maria olhou ela de cima a baixo, demorou no olhar. A diretora Conceição me avisou que você ia começar hoje. Ela colocou a xícara de lado. Ela também me contou sua história. Patrícia sentiu o rosto esquentar. Toda. Dona Maria cruzou os braços. Então você é a madame que humilhou a Conceição durante 15 anos, né? Patrícia abaixou a cabeça. Sou. E agora tá aqui porque a vida virou. Não era pergunta, era constatação. Isso mesmo. Dona Maria deu 2 passos à frente. Ficou centímetros do rosto de Patrícia. Eu vou te falar uma coisa. Eu trabalho nessa empresa há 22 anos. Eu vi gente de todo tipo. Gente boa que se deu mal, gente ruim que se deu bem, e gente que teve segunda chance e desperdiçou. Ela cutucou o peito de Patrícia com o dedo. A Conceição te deu uma chance que você não merece. Não sei por que ela fez isso, mas fez. E se você acha que vai entrar aqui de madame e fazer corpo mole, tá muito enganada. Aqui você vai ralar, vai suar, vai limpar vômito de banheiro, vai esvaziar lixeira com absorvente usado, vai passar pano em chão que seu salto alto pisou. Entendeu? Entendi. Ótimo. Dona Maria jogou um uniforme para ela. Veste isso. E não esqueça os sapatos. Sapato fechado. Nada de sapatinho de madame. Patrícia entrou no vestiário. O uniforme era azul marinho com nome bordado. Patrícia Limpeza. Ela olhou para aquele nome bordado e sentiu algo quebrar dentro do peito. 15 anos atrás, Conceição vestia uniforme assim. E ela, Patrícia, nem olhava direito. Tratava como invisível. Agora, ela era a invisível. Vestiu o uniforme. Saiu. Dona Maria já estava com o carrinho de limpeza pronto. Seu andar é o 7º. 8 banheiros, 4 masculinos, 4 femininos. Você limpa todos antes do meio-dia. Pausa de 15 minutos às 10. Almoço ao 12h30. 1 hora. Volta e limpa os banheiros de novo depois das 3. Saída às 5, entendeu? Entendi. Qualquer dúvida me chama, mas não fica fazendo corpo mole. Aqui a gente trabalha, de verdade. Primeiro banheiro, 7º andar, 8h15 da manhã. Patrícia entrou com o carrinho. O banheiro feminino estava sujo. Papel higiênico no chão. Pia com respingos de sabonete. Espelho manchado. E a privada? Ela olhou para a privada e sentiu náusea subindo. Você consegue. É só um trabalho. É digno. É necessário. Colocou luvas, pegou escova, detergente e começou. Enquanto esfregava, a porta se abriu. 2 mulheres entraram conversando alto. Você viu a nova da limpeza? Vi. Parece uma senhora de idade já. Coitada. Patrícia estava de costas, mas podia ouvir tudo. A Conceição contratou ela. Dizem que ela tem uma história com a moça. Que tipo de história? Não sei, mas parece que a mulher caiu na vida. Era rica antes. As 2 lavaram as mãos,
Se olharam no espelho, saíram rindo. Patrícia continuou esfregando, as lágrimas caindo dentro do vaso sanitário. 10 da manhã, pausa de 15 minutos. Patrícia desceu para o subsolo, pegou água, sentou num banquinho. 2 seguranças estavam lá, conversando. Quando ela entrou, pararam de falar e olharam para ela. Você é a nova? Sou. E é verdade que você era rica? Patrícia não respondeu. Poxa, que queda, hein? Um deles riu. De mansão para esfregar privada. Aposto que você nem sabia que privada tinha que ser esfregada, né? Pagava gente para fazer isso. O outro segurou o riso. Deixa a mulher. Cada um com sua vida. Patrícia terminou a água e voltou para o trabalho. 12h. Conceição estava no refeitório executivo do 10º andar, almoçando com Amanda, a diretora executiva. Conceição, eu preciso perguntar uma coisa. Amanda disse, baixando o garfo. É verdade que você contratou sua ex-patroa para trabalhar na limpeza? Conceição mastigou devagar. Engoliu. É verdade. Por quê? Porque ela precisava de emprego e porque eu podia dar. Mas não seria vingança? Conceição olhou nos olhos de Amanda. Seria se eu tivesse prazer nisso. Mas não tenho. Eu esperava sentir, sei lá, satisfação. Mas só sinto cansaço. Então por que você fez? Porque se eu não desse a chance, eu seria igual a ela. Conceição empurrou o prato. E eu não quero ser igual a ela. Amanda assentiu, mas olhou pela janela que dava para o 7º andar. Lá embaixo, Patrícia estava esfregando o chão do corredor. Você tem certeza que não está punindo ela? Tenho, mas a voz de Conceição não soou tão certa assim. 3 da tarde. Banheiro masculino do 7º andar. Patrícia estava limpando quando ouviu vozes no corredor. Reconheceu uma. Conceição. Ela estava conversando com 2 executivos, rindo de algo, profissional, elegante. Passou na frente do banheiro sem nem olhar para dentro. Patrícia viu ela passar. Terno perfeito, salto alto, pasta de couro. Tudo que ela, Patrícia, já teve um dia e sentiu uma dor no peito que não era inveja. Era reconhecimento. Reconhecimento de que aquela mulher tinha vencido, de verdade, sem precisar nascer com dinheiro, sem precisar de marido rico, sem precisar de nada além de trabalho e determinação. Conceição tinha vencido porque era forte, e Patrícia tinha perdido porque era fraca. 4h30 da tarde. Patrícia estava terminando o último banheiro. De repente, ouviu barulho no corredor. Gritos, confusão. Saiu correndo. Uma multidão estava ao redor de alguém caído no chão. Era uma moça jovem, estagiária. Estava tendo convulsão. Alguém chama a ambulância! Alguém gritou. Ela está tendo ataque epilético. Ninguém encosta nela. Patrícia se aproximou, viu a cena. E algo nela, algo que estava adormecido há 5 anos, acordou. Saiam da frente! Ela gritou, com autoridade que não usava fazia anos. As pessoas olharam para ela, a mulher da limpeza. Eu sei o que fazer. Patrícia se ajoelhou ao lado da moça. Virou ela de lado, afastou objetos perigosos, cronometrou a convulsão no relógio da parede. Quando a convulsão passou, Patrícia segurou a cabeça da moça com cuidado, impedindo que batesse no chão. Quanto tempo? Alguém perguntou. 1 minuto e meio. Tá passando. Ambulância já foi chamada? Já. A moça começou a voltar a si, desorientada. Patrícia ficou ao lado, falando baixo, acalmando. Fica tranquila. Você teve uma convulsão. Tá tudo bem agora. Ajuda tá vindo. Conceição chegou correndo. Viu Patrícia no chão segurando a estagiária. O que aconteceu? Ela teve convulsão. Patrícia explicou sem tirar os olhos da moça. Epilética, provavelmente. Durou 1 minuto e meio. Já passou. Ela tá voltando. Como você sabe disso? Patrícia olhou para Conceição pela primeira vez. Meu filho, Gustavo. Ele tinha epilepsia quando era criança. Eu aprendi a lidar com crises. Foi a única coisa útil que eu aprendi na vida. A ambulância chegou. Paramédicos assumiram, levaram a moça. As pessoas voltaram para o trabalho. Só sobraram Conceição e Patrícia no corredor. Você salvou ela, Conceição disse. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria.
Não. Conceição balançou a cabeça. Muita gente teria congelado. Você agiu. Você foi útil. Patrícia olhou para ela, surpresa com o tom. Não era sarcasmo. Era reconhecimento genuíno. Conceição, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você me deu esse emprego? Patrícia se levantou, limpou as mãos no uniforme. Por que você não me mandou embora? Por que você não se vingou de verdade? Conceição ficou em silêncio, pensou, e finalmente respondeu. Porque se eu tivesse feito isso, você ia passar o resto da vida me culpando pela sua miséria. Ia dizer, Conceição não me deu chance, por isso eu tô assim. E eu não queria te dar esse luxo. Ela deu um passo à frente. Eu te dei emprego porque agora, se você fracassar, é só culpa sua. Não minha, não do mundo, sua. Patrícia sentiu as palavras cortarem fundo, mas eram verdade, e verdade dói mais que mentira. E se eu não fracassar? Patrícia perguntou. Se eu conseguir, se eu provar que posso ser melhor? Conceição olhou nos olhos dela, e pela primeira vez viu algo diferente. Não viu a Patrícia arrogante de 5 anos atrás. Viu uma mulher quebrada tentando se reconstruir. Aí a gente conversa. 5 horas. Final do expediente. Patrícia trocou de roupa no vestiário. O corpo doía inteiro. Costas, pernas, mãos, tudo doía. Ela nunca tinha trabalhado tão pesado na vida. Dona Maria entrou. Primeiro dia, como foi? Difícil. Vai ficar mais fácil, ou você vai desistir. Dona Maria sentou ao lado dela. Olha, eu vi o que você fez lá em cima, com a moça da convulsão. Era o certo a fazer. Isso, Dona Maria assentiu. Era o certo. E sabe o que eu vi? Vi que você ainda tem alguma coisa boa dentro. Tá escondida embaixo de muita besteira, de muito orgulho. Mas tem. Patrícia olhou para ela, os olhos marejando. Eu fui uma pessoa horrível, Dona Maria. Foi. A mulher não mentiu, não suavizou. Mas gente horrível pode virar gente decente, se quiser de verdade, se pagar o preço. E qual é o preço? Dona Maria levantou, colocou a mão no ombro dela. Humildade, trabalho e perdoar a si mesma. Porque você pode pedir desculpa para Conceição 1000 vezes, mas se você não se perdoar, não vai adiantar nada. Ela saiu. Patrícia ficou ali sentada, sozinha, no vestiário do subsolo, e pela primeira vez em 5 anos, não chorou de autocomiseração. Chorou de arrependimento de verdade. Naquela noite, Conceição chegou em casa. Júlia estava estudando. Mãe, aconteceu alguma coisa? Por quê? Você tá com uma cara estranha. Conceição sentou ao lado da filha. Contou. Contou sobre Patrícia. Sobre o emprego, sobre a convulsão. Júlia ouviu tudo. Depois perguntou. Mãe, você se sente melhor agora? Vendo ela assim? Conceição pensou. E respondeu com honestidade. Não, eu esperava me sentir, mas não me sinto. Então por que você fez? Porque eu precisava provar para mim mesma que eu não sou como ela, que eu não viro monstro quando tenho poder. Júlia segurou a mão da mãe. Você não é monstro, mãe. Você nunca foi e nunca vai ser. Ela olhou nos olhos dela. Mas talvez essa mulher também não seja mais a monstro que era. Talvez ela está tentando mudar. E se tiver, aí você vai ter que decidir, Júlia disse, com sabedoria de quem viveu vida difícil cedo demais. Se você quer ser a pessoa que destrói, ou a pessoa que constrói. Conceição abraçou a filha e soube que a decisão final ainda estava por vir. Mas agora, pela primeira vez, não tinha certeza do que ia escolher. Capítulo 7. A decisão que define tudo 3 meses depois. Junho de 2018. Patrícia Regina Almeida chegava às 6h50 toda manhã. Nenhum minuto de atraso em 90 dias. Vestia o uniforme azul marinho, amarrava o cabelo, calçava os sapatos fechados e pegava o carrinho de limpeza. Seus dias eram iguais. Limpar 8 banheiros antes do meio-dia. Almoçar em 45 minutos. Limpar de novo à tarde. Esvaziar lixeiras. Passar pano. Recolher copos sujos das salas de reunião.
As mãos, antes manicuradas semanalmente, agora eram calejadas. As costas doíam todo dia. O corpo estava mais magro, mais cansado, mais velho, mas algo tinha mudado, algo que ninguém via por fora, mas ela sentia por dentro. Ela começou a conhecer as pessoas, não as executivas de terno, as outras, os seguranças noturnos, os motoboys, as recepcionistas, a moça do refeitório que servia comida, gente invisível, como ela era agora, como Conceição foi por 15 anos. Uma manhã, Patrícia estava limpando o banheiro do 8º andar quando ouviu choro vindo de uma cabine. Bateu de leve. "Tá tudo bem aí?" Silêncio. Então uma voz embargada. "Tá sim. Desculpa. Posso ajudar em alguma coisa?" A porta se abriu. Era Marcela, estagiária jovem, 22 anos, olhos inchados. "Desculpa, eu já vou sair." "Não precisa sair." Patrícia pegou papel toalha, ofereceu. "Quer conversar?" Marcela hesitou, então desabou. "Eu não aguento mais. Eu trabalho 10 horas por dia, ganho 1.200, moro a 2 horas daqui, acordo às 4:30, volto à meia-noite. Não tenho vida, não tenho amigos, não tenho nada. E meu chefe acabou de me chamar de incompetente porque entreguei um relatório com erro de formatação." Patrícia ouviu. E pela primeira vez realmente entendeu, porque ela estava vivendo isso agora. "Eu sei como é," Patrícia disse, sentando no chão do banheiro ao lado dela. "Parece que você trabalha, 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 e ninguém vê, ninguém valoriza, e você se sente invisível." "Exatamente." Marcela limpou as lágrimas. "Como você sabe?" "Porque eu era como o seu chefe." Patrícia olhou para as próprias mãos. "Eu tinha gente trabalhando para mim, e eu nunca vi, nunca valorizei. Achei que era direito meu. E agora eu tô do outro lado. E eu entendo. Finalmente, eu entendo." Marcela olhou para ela. Realmente olhou. "Você parece uma pessoa boa." Patrícia deu uma risada sem humor. "Eu não sou, mas tô tentando ser." Naquela tarde, Conceição estava em reunião de diretoria quando Amanda comentou. "Conceição, a estagiária do financeiro, Marcela, pediu para me agradecer. Disse que uma das funcionárias da limpeza conversou com ela no banheiro e ajudou ela a não pedir demissão." "Qual funcionária?" "A Patrícia." Conceição parou de escrever. Olhou para Amanda. "Patrícia?" "É, parece que ela tem sido gentil com todo mundo, educada, prestativa. Dona Maria me disse que ela é a melhor funcionária nova que pegou nos últimos anos." Conceição não respondeu, mas guardou a informação. Julho, 4 meses depois. A filha de Conceição, Júlia, agora com 15 anos, foi visitar a mãe no trabalho. Era tarde, quase 6 horas. Conceição estava terminando relatórios quando Júlia entrou na sala. "Mãe, posso usar o banheiro?" "Claro, 8º andar é mais perto." Júlia desceu. No corredor, viu Patrícia empurrando o carrinho de limpeza. Júlia parou. Ela sabia quem era aquela mulher. A mãe tinha contado tudo. Patrícia notou a menina olhando e sorriu, cansada, mas gentil. "Oi, posso ajudar?" Júlia hesitou. Então perguntou. "Você é a Patrícia?" O sorriso de Patrícia sumiu. Ela entendeu. Aquela menina sabia. "Sou. Eu sou Júlia, filha da Conceição." Patrícia sentiu o chão sumir. Aquela menina. A mesma que ela nunca perguntou sobre. A mesma cuja existência ela ignorou durante 15 anos. "Júlia." A voz de Patrícia saiu num sussurro. "Você cresceu tanto. Você lembra de mim?" "Não." Patrícia foi honesta. "Sua mãe falava de você, mostrava fotos. Mas eu nunca prestei atenção. Eu nem perguntava. E eu sinto muito por isso." Júlia olhou para ela, estudando, medindo. Então disse. "Minha mãe diz que você está trabalhando bem, que você mudou." "Eu estou tentando." "Por quê?" Júlia perguntou direto. "Por que você está tentando? É porque você caiu na vida e não tem escolha? Ou porque você realmente quer ser diferente?" Patrícia olhou nos olhos daquela menina de 15 anos e viu a mesma força que via em Conceição. "Eu não sei," ela respondeu honesta. "No começo era porque eu não tinha escolha. Mas agora eu acho que é porque eu finalmente vi o quanto eu fui
vazia, cruel, inútil, e eu não quero morrer sendo essa pessoa. Júlia assentiu, como se tivesse ouvido a resposta que esperava. Minha mãe está sofrendo, sabia? Como assim? Ela não fala, mas eu vejo. Ela fica olhando para você de longe, tentando decidir perdoar você de verdade ou manter você aqui como punição eterna. E tá matando ela por dentro, porque minha mãe não é cruel. Ela não sabe ser. Patrícia sentiu um aperto no peito. Eu não quero que ela sofra por minha causa. Não de novo. Então faça alguma coisa, Júlia disse. Porque vocês duas estão presas nessa história, e nenhuma das duas vai ser feliz até resolver isso de verdade. Júlia entrou no banheiro. Patrícia ficou ali parada, carrinho na mão, pensando. 2 dias depois, 20 de julho, Conceição estava saindo do escritório, 8 da noite, quando viu. Patrícia ainda estava lá, no 8º andar, limpando. Patrícia, seu horário terminou às 5. Patrícia se virou, assustada. Conceição, eu estava limpando uma sala que ficou suja depois de uma reunião. Achei que... Você não recebe hora extra. Eu sei. Então por que ainda está aqui? Patrícia largou o pano, respirou fundo. Era agora ou nunca. Porque eu preciso conversar com você. De verdade. Conceição hesitou. Então assentiu. Minha sala. Vamos. 10º andar. Sala da diretora. Conceição sentou atrás da mesa. Patrícia sentou na frente. As mesmas cadeiras de 4 meses atrás, mas tudo diferente. Fala, Conceição disse. Patrícia juntou coragem. Eu preciso te pedir desculpas. De verdade, não porque quero meu emprego, não porque quero que você goste de mim, mas porque você merece ouvir. Já me pediu desculpas? Não, eu me desculpei porque estava desesperada. Agora eu estou me desculpando porque eu entendo. Patrícia se inclinou para frente. Esses 4 meses trabalhando aqui, eu senti tudo o que você sentiu. A dor nas costas, o cansaço, a invisibilidade, a humilhação de ser tratada como se não existisse. E eu finalmente entendi o que eu fiz com você. Conceição ficou em silêncio. Eu te tratei como lixo, Patrícia continuou, a voz quebrando. Durante 15 anos, eu não te vi como ser humano. Você era só uma função. E quando não precisei mais, te joguei fora. Como se você não tivesse vida, filha, sonhos, dignidade. Por que você fez isso? Conceição finalmente perguntou a pergunta que carregava há 5 anos. Por que você foi tão cruel? Porque era fácil. Patrícia limpou as lágrimas. Porque se eu te tratasse bem, ia ter que enxergar você. Ver que você trabalhava mais que eu, lutava mais que eu, era mais forte que eu. E isso me assustava, porque significava que eu não era especial. Eu era só sortuda. Eu nasci no lugar certo, e você não. E isso não era justo. Mas ao invés de tentar consertar, eu te esmagava. Porque se você estivesse embaixo, eu poderia fingir que eu estava em cima por mérito. Conceição sentiu as lágrimas vindo, mas segurou. Você sabe o que me doeu mais? Ela perguntou. Não foi o salário baixo, não foi o trabalho pesado, foi a invisibilidade. Eram 15 anos trabalhando na sua casa. Eu cuidei dos seus filhos quando choravam de madrugada. Limpei teu vômito quando você teve intoxicação alimentar. Segurei sua mão quando você chorou porque o Roberto te traiu. E mesmo assim, você não sabia o nome da minha filha. Não sabia que dia era meu aniversário. Não sabia nada sobre mim. Eu sei. Patrícia cobriu o rosto. Eu sei, e eu não tenho desculpa. Não tem desculpa para isso. Não tem mesmo. Silêncio pesado. Apenas o som do ar-condicionado. Conceição, eu sei que você não me deve nada. Eu sei que você podia me mandar embora agora e seria justo. Mas eu quero que você saiba, esses 4 meses aqui foram os primeiros 4 meses da minha vida onde eu me senti útil, onde eu construí algo com minhas mãos, onde eu fui vista como pessoa, não como nome ou status. Patrícia olhou nos olhos dela. E foi você que me deu isso. Você que eu tratei pior que ninguém, e eu nunca vou esquecer disso. Conceição se levantou, foi até a janela. São Paulo brilhava lá embaixo.
Milhões de pessoas, milhões de histórias, milhões de dores. Sabe o que mais me incomoda? Ela disse sem se virar. Não é você ter sido má comigo, é ter sido má comigo e se achar do bem. Você ia na igreja, doava roupa velha, dava cesta básica no Natal e achava que era pessoa boa. Mas comigo, com quem via todo dia, você era monstro e não via problema. Eu via, Patrícia sussurrou. Lá no fundo eu via, mas eu empurrava para baixo, porque ver significava ter que mudar, e eu não queria mudar. E agora? Agora eu não tenho escolha. Patrícia se levantou também. Mas sabe de uma coisa? Eu agradeço por não ter escolha, porque se eu pudesse escolher, eu nunca teria mudado. Eu ia continuar sendo aquela pessoa horrível até morrer. E a queda doeu. Doeu pra caramba. Perder tudo doeu. Mas foi o melhor que aconteceu comigo, porque finalmente eu acordei. Conceição se virou. Você quer que eu faça o quê, Patrícia? Quer que eu te perdoe e a gente vira amigas? Quer que eu esqueça 15 anos de humilhação? Quer o quê? Quero que você me deixe ir embora. Conceição piscou, surpresa. O quê? Eu vou pedir demissão. Patrícia respirou fundo, porque a Júlia me falou uma coisa. Ela disse que você está sofrendo por minha causa, e eu não posso fazer isso de novo. Eu não posso ser a fonte da sua dor de novo. Então eu vou embora. Vou achar outro emprego. Vai ser difícil, mas eu consigo. E você vai poder seguir sua vida sem me ver todo dia e lembrar do que eu fiz. Conceição ficou em silêncio, processando. E se eu não deixar você ir? Então eu vou mesmo assim. Patrícia sorriu, triste. Porque pela primeira vez na minha vida, eu vou fazer algo que não é sobre mim. É sobre você, sobre te libertar, porque você me libertou. Me deu trabalho quando não devia, me deu chance quando não merecia, e agora eu vou te libertar também. Conceição sentou de volta na cadeira, cobriu o rosto com as mãos. A vingança estava ali, prontinha. Era só deixar Patrícia ir, deixar ela sair sem referência de novo, deixar ela lutar sozinha. Seria justo, seria karma, mas Júlia tinha razão. Isso ia comer Conceição por dentro, porque no fundo ela não era cruel. Nunca foi, e fingir ser ia destruí-la. Senta, Conceição ordenou. Patrícia sentou. Você vai continuar trabalhando aqui, mas não na limpeza. Eu vou te transferir para outro setor, administrativo, assistente júnior, salário maior, chances de crescer, se você provar valor. Patrícia arregalou os olhos. Conceição, você não precisa. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Conceição olhou nos olhos dela. Não por você, por mim, porque se eu te afundar quando você está tentando mudar, eu viro o que você era, e eu não quero ser isso. Eu venci, Patrícia. Eu venci quando me tornei diretora. Eu venci quando provei que gente como eu vale mais que R$1.000. Agora eu preciso vencer de verdade, provando que eu posso ter poder e não virar monstro. Patrícia cobriu a boca chorando. Mas tem condições. Conceição continuou firme. Primeira, você trabalha. De verdade. Nada de corpo mole. Segunda, você trata todo mundo com respeito. Todo mundo. Da faxineira ao CEO. Terceira, você me prova que mudança não é temporária, é permanente. E quarta, você nunca mais esquece de onde veio, do que você foi, porque isso te mantém humilde. Eu aceito tudo. E tem mais uma coisa. Conceição se inclinou. Um dia, quando você estiver estável, quando estiver ganhando bem, quando tiver recuperado dignidade, você vai ajudar alguém. Alguém como você foi, alguém que caiu, e você vai dar para essa pessoa o que eu tô dando para você agora. Chance, eu prometo. Não promete, Conceição disse. Faz, porque palavra não vale nada sem ação. E eu aprendi isso do jeito mais difícil. Patrícia se levantou, estendeu a mão. Obrigada, obrigada por me salvar mesmo eu não merecendo. Conceição apertou a mão dela. Firme, mas não calorosa. Não ainda. Talvez nunca. Eu não te salvei. Você que tem que se salvar. Eu só dei ferramenta. Quando Patrícia saiu, Conceição ficou sozinha na sala. Olhou pela janela. Sentiu algo estranho no peito.
Não era alívio completo, não era alegria, era paz, pequena, frágil, mas era paz. Pegou o celular, ligou para Júlia. Mãe, tudo bem? Tudo. Eu só queria te dizer, você tinha razão sobre soltar o passado, sobre escolher quem eu quero ser. E quem você quer ser, mãe? Conceição sorriu, sozinha no escritório vazio. Eu quero ser livre. 5 anos depois, setembro de 2023. Conceição Maria dos Santos, agora com 50 anos, estava no palco do auditório da GTEC. Cabelos grisalhos que não escondia mais, terno cinza elegante, postura de quem conquistou seu lugar. É com grande orgulho que anuncio. A GTEC está lançando o programa Recomeço. Sua voz ecoava no microfone. Vamos contratar pessoas acima de 40 anos, sem experiência formal, que precisam de uma segunda chance, porque todo mundo merece oportunidade de reconstruir. A plateia aplaudiu. Entre o público, Patrícia Regina, 49 anos agora, assistente sênior do departamento administrativo, aplaudia em pé. Ela tinha reconstruído, devagar, tijolo por tijolo. Não era diretora. Talvez nunca seria. Mas era digna, era vista, era útil. Após o evento, elas se encontraram no corredor. Não eram amigas. Provavelmente nunca seriam. Mas havia respeito. Belo discurso, Patrícia disse. Obrigada. Você ajudou a escrever. Parte dele é sua história. Nossa história, Patrícia corrigiu. A que você me permitiu reescrever. Júlia apareceu correndo, jaleco branco de médica residente. Mãe, desculpa o atraso. A cirurgia demorou mais que o esperado. Conceição abraçou a filha com orgulho. Júlia, 20 anos, médica. O sonho realizado. Patrícia, parabéns pela promoção. Júlia disse, genuína. Obrigada, Júlia. E parabéns por salvar vidas. Você é incrível. Elas se despediram. Conceição e Júlia caminharam juntas pelo estacionamento. Mãe, você já perdoou ela completamente? Júlia perguntou. Conceição pensou. Olhou para o céu de São Paulo. Não sei se perdoei completamente, mas soltei. E isso é suficiente. Ela olhou para a filha. Sabe por quê? Porque carregar ódio é pesado demais. E eu cansei de carregar peso. Eu quero voar. Júlia sorriu e segurou a mão da mãe. No dia seguinte, Patrícia entrou numa ONG em Paraisópolis. Voluntária. Ensinava mulheres acima de 40 a fazer currículo, se preparar para a entrevista, acreditar que não era tarde. Uma mulher de 52 anos, recém-demitida, chorava na mesa. Ninguém contrata gente velha. Eu não tenho chance. Patrícia segurou a mão dela. Eu tinha 54 quando recomecei do zero. Hoje tenho salário digno, respeito, propósito. Não é fácil, mas é possível. E eu vou te ajudar. A mulher olhou nos olhos dela e viu verdade. Porque algumas lições a gente só aprende quando cai. Mas quem levanta, ensina o caminho para os outros. Conceição provou que dignidade não se mede em dinheiro. Patrícia provou que nunca é tarde para mudar. E juntas, sem querer, provaram que a maior vingança não é destruir quem te machucou. É se tornar tão grande que o passado fica pequeno demais para te alcançar. O que você achou desta história? Você acha que Conceição fez certo em dar uma segunda chance para Patrícia? Ou deveria ter deixado ela sofrer? E você? Se tivesse o poder de ajudar quem te machucou, faria o mesmo? Se esta história te emocionou, deixe seu like. Comente sua opinião abaixo. Conceição é forte demais. Patrícia mereceu mais ou menos? Eu faria diferente. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias reais de superação e justiça. Compartilhe com quem precisa desta mensagem de perdão, recomeço e dignidade. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Queremos saber. Marque aquela pessoa que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar.